A gente vai tirar umas dúvidas muito legais. Por exemplo, você decide fazer uma dieta. Carol, comecei a fazer tudo bonitinho, fui no supermercado. Aí você vai olhar o preço dos produtos light, diets e o que, teoricamente, ali tem menos gordura ou menos açúcar para você consumir na sua dieta, certo? Aí quando você vê a conta do supermercado, você fala, meu Deus, como eu vou levar essa dieta adiante com essa fortuna que eu tô gastando? Aí, pensando nisso, a gente preparou uma pauta muito legal com a queridíssima nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Bom dia, que prazer tê-la aqui com essa mesa linda, porque agora eu vou contar pro pessoal o que você vai aprontar hoje. Doutora hoje vai dar dicas de como baratear a dieta, ou melhor, a reeducação alimentar. Melhor que dieta, doutora? Falar assim, a reeducação alimentar? Vamos tentar trazer uma alimentação saudável com preços mais acessíveis. A gente não precisa comprar coisas caras para comer bem. Verdade. A gente tem que saber aonde comprar, saber as substituições legais e saber aonde que a gente pode economizar um pouquinho. Um pouquinho que a gente economiza ali, a gente compra aquele produtinho um pouquinho mais caro. Um pouquinho que a gente economiza na proteína, a gente compra um iogurte, alguma outra coisa que pesa mais no orçamento. E ainda, vamos falar a verdade, a feira, o hortifruti, a parte da feira do supermercado ainda é a mais barata. Ainda é a mais barata, gente. Com frutas, às vezes, que estão fora do preço, que são importadas, coisa e tal, mas ainda é mais barato que os produtos industrializados. Não, com certeza. E assim, a gente poder substituir esses produtos e colocar ele cada vez mais na dieta, saber como comprar, saber quais são mais caros e por que eles são mais caros. Então a gente vai entendendo o porquê do preço, da sazonalidade. Às vezes, agora a gente está entrando na época do inverno, folhas são mais caras. É difícil deixar uma folha no frio e ela ficar verdinha e bonita. Então ela tem que ser de estufa. Entendi. Então a gente nessa época é melhor, além das comidinhas mais quentes serem mais gostosas para o paladar, são mais baratas. Entendi. Então hoje você vai explicar, inclusive, os porquês desses preços. Sim. Então mandem perguntas, por isso que eu disse que eu quero a sua participação. De repente, você foi no supermercado ontem, coloca lá uma coisa que você viu, quanto que custa, não precisa falar qual supermercado que é, não. Né? Não precisamos entrar nesse detalhe. Você só fala, fui ontem, fui comprar 1 quilo de não sei o quê, eu fui comprar não sei o que lá, tava tanto. E aí a gente vai avaliar o que vale a pena e o que não vale. O que vale não vale. Vamos começar, doutora? Vamos lá. Primeiro item que você já quer fazer a substituição, que tá caro pro nosso bolso. Então, vamos pensar nas carnes, proteínas. A gente pensa em dieta, a gente quer aumentar a nossa proteína, que dá mais saciedade. Tá? E ajuda, lógico, a gente fazendo uma massa magra legal, a gente tendo energia e proteína, a gente vai perder mais peso. Então todo mundo fica, mas como eu vou comer carne todo dia? Caro. Caro. Muito caro. Então, quais são as opções de proteína mais barata que a gente tem? Ó, aqui pra cima a gente tem os baratos. Embaixo a gente tem os caros. Então a gente sempre pensa, peixe. Que peixe eu vou comer? Que peixe é saudável? Salmão? Caro. Caro. Salmão é caro. O que a gente pode substituir o salmão? A sardinha. Você pode fazer um escabeche, que pode colocar na panela de pressão com a gente fez aqui uma vez, com tomate, cebola, alho. Bastante tempero. É super saudável, tem ômega 3, é barato. É barato, Carol. A gente alimenta a família inteira. A pelinha da sardinha? Você pode consumir a pelinha da sardinha, você pode comer a sardinha, consumir a sardinha inteira, você tira. Quando ela tá bem macinha, até o espinho, ele é mastigável e consumir. A gente tem que tomar cuidado com criança. Mas a gente pode servir a sardinha. A sardinha pode ser assada, a sardinha pode ser cozida, a sardinha pode ser refogada. Muda aquele ar de comida do dia a dia. Não parece que você está fazendo dieta. Então, ó, o salmão, vocês viram ali a aposta. Legal, salmão tudo de bom, mas tá caro? Tá caro. Então a gente vai comprar sardinha. Sardinha. Continuamos com as mesmas propriedades do salmão. Inclusive, tem menos gordura a sardinha? A sardinha tem ômega 3 quase tanto quanto o salmão. Tá? Então, assim, é um ótimo alimento. Perfeito. É um ótimo alimento. E não é do nosso dia a dia. E ó, tá barato mesmo. Sardinha tá barato. Uma bela bandejona pra servir todo mundo, menos de R$10. Muito menos de R$10. É isso aí. Não. Então é uma proteína muito interessante. E aí? O que a gente fala? Carne vermelha. Carne vermelha é a vedete. E normalmente a gente acha, vou comer um filé, uma maminha, uma alcatra. É mais caro.
Caro, e a gente fala, nossa, então o que eu vou comer? Um colchão duro, mas não é tão gostoso? Posso, não posso? Carne cozida, o que eu sempre oriento? A gente cozinha e tira aquela gordurinha. Tá. Mas, o paladar não é tão bom, ela é durinha. O que a gente faz? Abacaxi. Você vai pegar a casquinha do abacaxi, bater um pouquinho, fazer uma imersão e colocar a carne. O abacaxi tem uma substância que quebra, uma enzima que quebra e amacia a carne. Você tem que até tomar cuidado, porque fica muito macia, ela até dissolve. Então, será que a gente consegue mostrar com um pedacinho, doutora, na íntegra, dar uma cortadinha? Então, a gente pega o pedacinho... Não peço pra Sandrinha cortar, a gente corta nos bastidores. Normalmente você pega o que sobrar, você vai consumir o abacaxi e pega a casquinha. Pega a casca. Faz um tipo de um suquinho grosso dessa casca e tempera a carne... Tipo numa marinada. Numa marinada. Da casca do abacaxi. Você pode usar o abacaxi também, mas a gente está pensando em economia. Isso, então nós vamos usar a casca que a gente ia jogar fora. A gente ia jogar fora. Perfeito. E que carne a gente deve comprar, então, para baratear um pouquinho? Músculo, acém sem gordura, que são as carnes mais baratinhas que a gente tem no mercado e que a gente pode estar usando isso. Que daí amolece a carne. Amolece a carne. Tem acém sem gordurinha? Você vai tirando. Pode ir tirando. Você tira, pega o miolinho. Lógico, a gente está pensando numa economia, numa carne mais barata. Então, a gente não come a gordura visível, cozinha essa carne depois e tira aquela gordura que sobressai. Tá, que boia, ou que você põe ali na geladeira e ela fica por cima. Aí você tira e não consome isso. Mas você tem os aminoácidos e as proteínas da carne. Olha que ideia legal. Aliás, deixa eu lembrar o pessoal de casa, até, doutora, muito legal. Tá no YouTube, na sexta-feira passada, que foi o feriado da Semana Santa, a gente fez uma matéria ensinando a limpar o peixe. Gente, a matéria ficou maravilhosa. Quem quiser também baratear, pode comprar o filé inteiro. Isso. E limpar em casa, pode assistir lá o vídeo. Super legal. É um negócio bacana, assim, é aquela história, sem medo de ser feliz. Você comprou ali, eu acho até interessante. Eu acho que é uma... Pra gente que gosta de cozinhar, é uma terapia. Isso que eu ia dizer. Isso, é uma experiência. De estar ali, cortando e tal. Eu acho interessante. E além do mais, você pode fazer um caldo da cabeça, do resto do peixe. E agora, pro inverno, esses caldinhos são ótimos. Olha que ideia ótima. Você comprando o peixe inteiro, você pode... A sardinha mesmo, quando você compra inteiro, você pode usar a cabecinha pra fazer um caldo. Um caldo. Tá aí, gente. Vai um monte de vitamina, de proteína, de um monte de coisa nessa água. Tá, então quem quiser vai lá no YouTube, pode olhar e já vai aprender a limpar o peixe. Falando ainda das proteínas, o frango pode ser também uma opção considerada barata? Sim, e o que eu entendo, o frango pode ser uma ótima opção de lanche, Carol. Não necessariamente, eu acho que em algum cantinho a gente vai estar olhando que tem, ali um presuntinho, um peitinho de peru embutido. Ai, doutora, tá caro. Fica caro para mim, a família é grande. Se eu for comprar uma bandejinha, eu gasto a bandejinha toda. O que a gente pega? Um peito de frango, desfia. Você consegue fazer um patezinho. Você consegue fazer uma mistura que você coloque num sanduíche da mesma forma que você usaria o embutido. E que, claro, não precisa ser servido quente como um filé grelhado. Não precisa ser. Você pode guardar na geladeira. Entendi. Cozinha um pouquinho a mais, tempera, deixa ele bem gostosinho. Isso é ótimo para sanduíche de criança. É ótimo para o sanduíche do marido. Você consegue levar muito bem para o trabalho. Porque até ele não dissora. Pra comer na colher também, né? Ele não dissora. Entendi. Então ele fica bem num pãozinho integral, ele fica bem num pãozinho normal, com verduras, que eu vou ensinar como transformar seu pãozinho normal num pãozinho saudável. Nós vamos fazer aqui ao vivo, tá, gente? Tem os pratinhos, nós vamos montar prato, inclusive das quantidades, que isso é bacana. Mas sabe o que eu ia te perguntar, ainda falando do frango? Quanto tempo, vamos supor, a gente compra lá a bandejinha, cozinhou bonitinho, deixou com um temperinho legal, desfiou. Quanto tempo ele dura na geladeira? O que é o ideal? Congelar ou manter na geladeira? Congelado, ele pode durar bem mais tempo. A gente pode deixar mais de até 120 dias, dependendo do tipo de congelamento que a gente fizer. Ainda mais cozido. Na geladeira, eu nunca aconselho para famílias grandes a gente usar comidas de geladeira mais de 2 dias. Tá. Perfeito. Principalmente por causa da contaminação. Contaminação. Se tem criança em casa, que a gente nunca cozinha só pra gente. Então é legal a gente fazer aquelas porções que a gente vai consumir. Tá bom, achei ótima ideia. Então quem tava na dúvida aí do quanto a gente consegue guardar, conservar, fica atento a isso. E pode congelar. No sanduichinho, um dia. Sempre. Um dia no sanduichinho. Um dia no sanduichinho. Então a gente já entendeu que a gente pode baratear também o frango comprando uma bandejona. Ele vai render muito se a gente fizer
Desfiadinho. Desfiadinho. E o ovo? O ovo é considerado uma proteína barata, porque tem vários tipos de ovos no mercado também, né? Não, sim. Só que para quem está querendo fazer uma dieta, ganhar massa muscular, ter mais proteína no cardápio, o ovo é uma opção mais barata. É uma opção que você pode usar no lanche, no almoço, no jantar. É verdade. Sabe? É uma opção que você tenha clara. Você pode consumir uma gema e 2 claras. Certo. E você não está pesando no orçamento. Tá. Então, eu acho que é uma... E é um coringa, tá ali na geladeira. Tá na geladeira. Deu fominha, faz um ovo. Isso eu acho uma boa. Sabe? É uma coisa fácil, prática, e hoje em dia já não tem mais aquela história do super colesterol. A gente sabe que o ovo não é tão vilão assim. A gente morria de medo do ovo, né? E é tudo de boa, né? E agora a gente pode comer. Ele tem tudo, né? Acho que ele só não tem vitamina C. E ele é bem mais barato do que outras proteínas. Só que a minha dúvida é a seguinte, a gente tem no mercado o ovo tipo não sei o que vermelho, o ovo com a gema não sei o que lá, o ovo orgânico, o ovo caipira orgânico, que claro, é um tratamento diferente daquela galinha, etc. A gema é diferente, nutrientes diferentes, porém, para baratear uma dieta, a pessoa que precisa consumir, ela não precisa se preocupar com isso, ela pode consumir aquele que não é caipira. Sim, ela come o ovo. Ovo é ovo, Carol. A gente pode ter algumas quantidades de alguns componentes melhor e a gente pode ter uma qualidade dele um pouco melhor. Mas nem todo mundo tem condição de comprar um. E ovo é ovo, gente. Vamos comer nosso ovo feliz. Não é porque o ovo não é orgânico, caipira, que ele vai ser um mau alimento. Perfeito. E eu acho isso legal porque aquelas grandonas vêm 12 ovos, que são os branquinhos, que não são caipira e tal, R$5. Não, por isso que eu trouxe aqui. R$5. Não. Tem muito ovo ali, e né? faz uma fartura. É verdade. Quantas pessoas a gente alimenta com aquele ovinho? E dá saciedade. Total. E é um alimento bom. Antes um ovinho que um macarrão instantâneo. Boa! Porque o macarrão instantâneo é até barato. Muito barato. Mas vale mais a pena comprar Qual ovo? Gostei. Vamos para o próximo. Qual dica a gente vai agora? Então, iogurte também é uma proteína e pesa bastante. Que se a gente for ver um potinho você come uma vez só. É e verdade. Normalmente, alguns custam mais de R$2, R$3. Se a gente for procurar um iogurte muito... um desnatado, de uma marca melhor. Então, o que eu aconselho também? Tô tentando fazer dieta de verdade e tá difícil, tô pesando o orçamento. Vamos fazer a nossa coalhadinha em casa? Jurar? 1 litro de leite morno. Morna o leite. Normalmente você tem que fazer semi-desnatado. Desnatado total, ela não vai virar... Você tem um pouquinho de gordurinha. Tá, semi-desnatado. Um potinho de iogurte natural. Tá. Você mistura, deixa dormir fora da geladeira de um dia para o outro. Ela já vai virar sua coalhadinha. Então você vai praticamente quadruplicar aquele iogurte. Porque o leite é mais barato do que o potinho do iogurte. É o preço equivalente para vir muito mais. Olha que legal. É assim que faz coalhada? É assim que faz coalhada. Ai, que delícia. Adoro coalhada. E depois você pode colocar uma frutinha. Eu também adoro coalhada. Eu acho um alimento versátil que também você pode comer. Se você secar, deixar ela escorrendo, você vira coalhada seca. Você pode comer numa refeição maior. E nesse caso, fazendo com leite semi-desnatado e iogurte desnatado, ela fica com baixíssimo porcentagem de gordura. Muito baixo porcentagem. Tá aí, hein, gente? Ainda aprendendo a fazer coalhada. Hoje, daqui a pouquinho, tem perguntinha do público. @VocêBonitaTV, escrevam pra gente. Quer montar alguma coisa, doutora? Vamos começar a montar alguma coisa? Vamos fazer um sanduíche? Vamos. Aquela pessoa... Doutora, pão integral é muito caro. Realmente, ele dá uma diferença de preço muito grande no supermercado. É difícil. Eu não acho pão francês ali. A gente até trouxe integral. O que a gente vai fazer? Posso comer o pão normal? Pode, gente. A caloria, se a gente for olhar a caloria, é muito parecido. O índice glicêmico é um pouco menor e a liberação de açúcar que é melhor. Então você vai dar dica de como baratear consumindo o de farinha branca, porém, ainda assim, tendo os benefícios. Tendo os benefícios. O que a gente vai fazer, Carol? A gente corta o pãozinho e a gente tira o gostoso do pão francês. É a casquinha, a casquinha, sua crocantinha. Então a gente tira todo o miolo. Tanto que quando a gente compra aquele de forma, a gente quer colocar na torradeira para ele ficar crocante. Então, a gente tira, deixa a casquinha bem fina, tira o máximo possível. Esse aqui já não tá tão fresquinho, então a gente não consegue tirar tanto mais. Então, tirou. Praticamente valor calórico semelhante, porém a gente não tem as fibras. O que a gente faz? Põe fibra. Põe fibra. Alface.
A gente pega lá na nossa geladeira, que a gente já comprou essa alfacinha pro almoço. Tá. Então... Que mesmo agora estando um pouquinho mais cara do que no verão, ainda assim é um alimento barato, né? Outra dica que eu vou dar da alface. Normalmente a alface crespa, rúcula, ela é mais barata do que a americana. É verdade. Então, a gente faz essas escolhas. Tem os mesmos nutrientes? Vou aproveitar as fibras do mesmo jeito? Sim. E principalmente se a gente compra embaladinho. Eu trouxe embaladinho pra ver. Que ele tem uma couve-manteiga e uma alface americana. Elas são mais caras. Compra assim, in natura, e limpa, guarda, lava em casa, que ela vai sair menos da metade do preço. Por que a americana é mais cara? Tem um porquê? Caiu no gosto, forma de cultivo, é mais difícil produzir. Então, aí você pode usar. O que você tiver em casa, a gente vai colocar no nosso sanduichinho para aumentar essas fibras. Então, Adoro. olha, Tudo de bom. vai ficando assim. Ah, sobrou um queijinho. Eu gosto desses queijinhos pequenos, Carol, porque é a porção certa, você não desperdiça. Às vezes você acha que está pagando mais caro, isso é uma outra dica. Mas você perde muito, você compra aquele queijo grande, metade do queijo você tem que jogar fora. Então isso é um desperdício na sua geladeira. Esse, a gente não vai falar marca, mas quando tem esse formato a gente já reconhece, agora tem o light no mercado. Tem esse é o light. Esse é o light. E quanto tem em gramas? Tem uns 30 gramas? Mais ou menos uns 30 gramas, 20 gramas. Que é o suficiente. É o suficiente. Então a gente pode colocar isso no sanduíche. A gente pode, no caso eu vou pegar ali o peito de peru, porque o nosso franguinho não tá cozido hoje, né? E isso seria no lugar de uma mussarela light, porque a mussarela light também... Aqui também tem o requeijão light, que a gente pode estar, ou o queijinho ou o requeijão. Mas o requeijão entra naquela vibe, você vai ter que comer o requeijão a semana toda, porque o potinho, senão você vai desperdiçar. Mas você acha que dentro o preço que está, ele pode entrar na parte de baratear a nossa dieta, o requeijão? O requeijão pode. Porque o requeijão é mais barato que o cream cheese, que o cottage. Então, o que eu acho do requeijão? Se a gente souber usar muito bem o requeijão, ele pode baratear a nossa dieta. Por quê? Ele dura a semana toda e você pode usar ele em vários momentos do dia. Num biscoitinho, numa bolachinha. Os requeijões também variam muito de preço, Carol. É verdade. Então a gente tem que saber muito bem quando comprar, porque o requeijão puro, normalmente, ele é mais caro. Aquele requeijão que é mais baratinho, ele é misturado. Ele tem um pouco de carboidrato nele para dar liga. E ficar cremoso. E ficar cremoso. Então, às vezes, vale a pena você pagar um pouquinho mais pelo benefício do requeijão puro. De ter mais proteína. De ter mais proteína. Certo. Tá? Daqui a pouquinho perguntinhas, hein? A gente pode colocar um tomatinho. Ai, vamos, tomatinho. Tomatinho cereja é mais caro. E aí? Aí, a gente compensa colocar o outro? Compensa colocar o outro. Ó, a gente compra um tomate desse, dá para várias coisas. Inclusive, uma dica do tomate. Sempre fazer molho com o próprio tomate. Apesar do tomate variar muito também, sazonal demais, às vezes ele pode custar caro, mas ele sempre custa mais barato do que aqueles molhos industrializados. É verdade. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? Tem algum tomate que você goste mais? Porque o italianinho, ele é menorzinho, né? Na hora de escolher, você acha que assim, escolher o Débora também pode baratear? Porque o italiano tá sempre mais caro. O italiano, ele é mais caro. Ele é mais docinho? Ele é mais docinho, é mais difícil o cultivo, é mais raro aqui. Então, a gente vai no tomate mais baratinho, gente. Que é o Carmen ou o Débora, né? E varia bastante até, tá? O preço, né? O preço. Então, ó, tá aqui. Olha que bonitão esse tomate. Olha o tamanho. Ó, a gente fez basiquinho. Óbvio que me deu vontade de comer esse tomate. Olha o tamanho do sanduíche. Show! Praticamente uma refeição. Tem fibra, que tem no pão. Só que a gente está acrescentando outras coisinhas nele para ele ficar mais saudável. Mas para quem tá numa dieta, assim, bem focada, pode comer esse tantão? Tem muita folha, Carol. Isso é uma ilusão de ótica. É uma ilusão de ótica? Vamos levantar de novo. Fala de novo, Cláudia, você não ouviu, desculpa. Aí, ó. Ai, vou dar uma... Tá bom. A diretora falou, manda um bocão aí. É pra já, ó. Com esse tomatão ainda, vou pegar aqui do lado, tá? Que tem o tomatão. Mara. É tudo e é um sanduíche enorme, que se a gente for comer na rua, Carol, vai custar muito caro. E se a gente fizer em casa, sai menos de R$5. Gente, na padaria perto da minha casa, um peito de peru, queijo branco derretidinho no pão de forma integral, R$25.
Nunca mais voltei na padaria. Olha isso, é bem que você falou, é uma ilusão de ótica. Você vai ver as calorias de uma fatia de peito de peru, das 30 gramas do queijinho. Tomate não tem, alface não tem. E a fatia fina do pão. Esse pãozinho sem miolo, só a casquinha, tem praticamente as mesmas calorias de uma fatia de pão de forma. Sério? E olha como a aparência enche os olhos e sacia mais do que você olhar uma mera fatiazinha com... E ficou muito bom. Agora, isso é verdade. Quando você olha uma fatia dessa, você tem a impressão de ter menos farinha. E não. Se você apertar aqui, isso aqui é o mesmo miolo que nós tiramos. Ó. Certo? Ó. Verdade. Ó, vamos fazer uma comparação aqui. E a gente nem aqui. tirou tanto, né? Gente, a gente se diverte. Aqui. Ó, vamos amassar o miolo assim, ó. Ó, e botar assim do lado. É praticamente uma fatia. Então faz todo sentido. Faz todo sentido. Assim, Gostei disso. Faz todo sentido. E o pão francês é mais gostoso, sim. A gente gosta, faz parte da nossa rotina. Eu acho que dieta... A baguetinha. Não, eu acho que dieta, Carol, tem que ser uma coisa que a gente consiga levar pro resto da vida. Não adianta a gente fazer dieta por uma semana. Então, essas dicas, esses pequenos detalhes mudam a nossa vida, porque a gente não se sente privado de uma coisa que a gente gosta. Perfeito. Vamos colocar uma perguntinha do público, você já me responde? Quem escreveu pra gente? Na tela. Aí, um beijo, Lívia, obrigada. Torrada tem menos caloria que o pão francês? Doutora, sim. Como é que a gente encara aí uma torradinha? Ela pode baratear a nossa dieta, falando em nutrientes, falando em valores nutricionais? A torrada é um pão desidratado, cara. A gente encara uma torrada como um pão. Sim. E muito cuidado, porque o peso da torrada é menor que o pão, mas não as calorias. Certo. Tá? O que acontece? Hoje, se a gente vai comprar uma torrada no supermercado, ela é mais cara. Porque ela é pesada e é um pão desidratado. Então, normalmente, aquelas torradinhas compradas, um saquinho chega quase a custar R$10. É mesmo? Tem um lá que ainda põe um saborzinho, um alecrim, um orégano, custa quase R$10. Custa quase R$10, é muito caro. Então, a gente tem... Qual que é o problema da gente comer um biscoitinho polvilho? Também substitui. Ou então aquela bolachinha, água e sal, também tem calorias, mas ela substitui, é um pouco mais barata. Tá. Então a gente tem que ser um pouquinho criativo. Sobrou aquele pãozinho em casa também, vamos fazer a nossa própria torradinha. Põe no forno, né? Baguetinha, você vai cortando assim. Hoje em dia tem umas torradinhas que elas são feitas à base de trigo também, mas elas são bem baratinhas e elas vêm num saquinho que é individualizado, então você não perde. E ela dura bastante, né? Ela dura bastante. E é saborosa essa crocantinha aí. E 20 calorias. E ela é barata. Ela é barata, dá pra levar no lanchinho, na bolsa. Tá. É até na coisa das crianças essa aí, essa aqui eu gosto bastante. Ela tem com fibras, ela tem light, ela tem normal, então é uma opção que eu acho bem interessante pro nosso dia a dia na correria, Carol, não adianta a gente ser hipócrita, achar que a gente vai conseguir cozinhar tudo todas as horas do dia. Não dá. Não dá. A mãe trabalha, a gente tenta, mas a gente sabe que todo mundo tá aí do outro lado, trabalha, corre atrás do seu, então a gente tem que ter algumas opções que são fáceis na nossa vida, porque senão a gente vai ter um remorso danado achando que a gente tá fazendo errado. E a gente vai sabotar e não vai conseguir melhorar. E não vai conseguir melhorar. Minha diretora acabou de dizer, vamos falar do polvilho, que agora tá tendo no mercado biscoito de polvilho com glúten. Como assim botaram glúten no polvilho, gente? Polvilho não precisa de glúten. Então, Carol, acontece pela contaminação. A gente não pode falar que um biscoito é glúten free se ele é feito em um lugar onde produz alimentos com glúten. Entendi. E o glúten dá liga. Então, em produções em massa, é melhor você ter uma liga melhor. Mas assim, não vejo o glúten também como um grande problema. Sim. Mas é um perigo pros intolerantes. Polvilhinho, que eu já sei que não tem, bota lá e às vezes tem, né? Às vezes tem. Tem que tomar então cuidado. Isso aí você tem que tomar bastante cuidado. Outro drama muito comum, Carol. Vamos lá no drama. Arroz integral. Então a história do arroz integral, do coisa, eu quero comer um arroz. Eu já entrei nessa polêmica e já me desculpei e tal, mas eu fui olhar o preço, viu, doutora? Porque eu sabia que ele ia entrar na pauta hoje. E a diferença de preço, ele é um pouquinho mais caro, mas eu só achei R$3 a diferença. Então, mas tem gente, você vai somando, Carol, pode fazer
pode ou não fazer a diferença. Mas, por exemplo... Agora tem esse, eu trouxe um outro. Esse é caro. Esse aí não dá não, esse aí só vende até num lugar aqui de importados, né? Aqui em São Paulo, esse é caro. Então, às vezes as pessoas acham, putz, minha vontade é comer esse arroz, vamos misturar? Rola? Rola. E o cateto? O cateto tem um preço legal porque dá pra comprar ele a granel. Então, essa é uma outra dica que eu ia dar, porque se a gente compra as coisas a granel ou vai na zona cerealista, a gente consegue comprar castanhas que são caríssimas num preço bem mais acessível. Tá. E outra dica das castanhas, aquelas quebradinhas que não são tão bonitas no mercado, elas têm o mesmo valor nutricional e são mais baratas. A gente consegue redução de até 30%. Do valor, porque elas estão mais feinhas. Elas estão feinhas, quebradinhas, elas não são aquela A. Entendi. Agora, por exemplo, muita gente escreve pra gente e fala, eu não moro em São Paulo, não tem a zona cerealista. Tem alguma dica? Você acha que recorrer ali à internet, comprar pela internet, pode ser ainda mais barato do que alguns elementos que a gente encontra no supermercado na própria cidade? Sim, e a granel, sempre vai ter aquele supermercado que tem uma comidinha a granel, que vem do interior. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que ser criativo, pesquisar. Sempre a pesquisa é fundamental, a gente tem que se programar. Dieta é programação. Eu trouxe aqui uma marmitinha pronta. Ai, legal! Vamos falar de marmita chique, que chega em casa. Congelado, então você compra no supermercado. Uma delícia linda, proteína, tudo balanceado. Gente, é caro. É caro. Qual é a diferença da nossa marmitinha? Que faz em casa. Que faz em casa. Então a gente escolhe, Carol, o que põe dentro da nossa marmitinha e a gente vai fazer um alimento tão saudável quanto esse. Usando as dicas, a gente pega receitas e a gente pode fazer uma vez na semana. Programa nossa alimentação, compra as verduras que querendo ou não são perecíveis, então quanto mais rápido você cozinhá-las, mais tempo elas vão durar. E a gente monta a nossa marmitinha por 1/3, 1/5 do preço do marmitão. E isso aqui é barato, essa embalagem. Muito barato, a gente compra de caixa. E aí tem umas que vão no micro-ondas. Essa não vai no micro-ondas, mas a gente consegue se a colocar. pessoa precisar. Eu gostei dessa ideia, doutora. Agora sim, por exemplo, vamos aproveitar que a gente tem vários elementos aqui para refeições completas. Tanto fruta, porque a gente vai falar das frutas mais baratas também já, né? Como que a gente compara. Se a gente fosse montar aí um prato pro almoço, pensando assim na família, porque daí a gente tem que agradar o marido, o filho, a mulher, e normalmente o marido não tá fazendo a dieta e a mulher quer fazer a dieta, e O que hoje você acha que pode ter aí, numa variação até, para não ficar difícil na casa de todo mundo, e que vai dar certo, ela não vai se sabotar? Por exemplo, o arroz e feijão. Se ela consumir o branco ou se ela consumir o integral, quanto ela pode consumir e quanto ela deve fazer para durar um tempo? Porque se você faz todo dia, você também gasta a luz, também gasta o fogão, você também gasta... Não tem isso? Pode durar até... você pode, o arroz, se ele estiver na geladeira, ele pode durar até uns 3, 4 dias, até mais tempo. Não é essa a questão. Dura isso mesmo? Dura, mas assim, você tem que deixar ele na geladeira fechadinha, em condições ideais. Não usar aquela colher usada. Entendi. Ficar repondo. Você tem que colocar numa vasilha bonitinha, fechada, e retirando à medida que for consumindo, reesquentando, você descarta. Entendi. Tá? Então pode fazer um tantão para a família toda. Pode fazer. Uma bela panela de arroz e de feijão. Ah, meu marido não come integral, apesar que a diferença é pequena, não come integral, não consigo, eu tenho que fazer dieta. Vamos colocar uma lentilha no meio? Joga a lentilha no arroz. Vamos colocar verdura. Então o que a gente pode pegar? Um repolho. Corta o repolho, mistura no arroz, metade do arroz vai ser repolho, então na verdade você está comendo o repolho, não arroz. E parece que você está comendo arroz, você está olhando ali e sabe que tem arroz. Então, você pode colocar cebola, você pode colocar cenoura, você pode colocar o que você quiser nesse arroz para baixar o índice glicêmico dele e ele continuar fazendo aquele mesmo efeito do arroz e feijão. O feijão tem várias opções, normalmente o feijão preto está um pouco melhor de preço. Os nutrientes são muito parecidos, é mais gosto. Mas também pode variar o cardápio. A gente não precisa ficar comendo aquela mesma coisa, falar que a dieta é ruim. O feijão todo dia. Macarrão é uma opção barata que hoje é o drama da nossa nutrição, porque todo mundo quer um macarrão
e às vezes eles exageram nesse macarrão. Qual que é a minha sugestão? Lógico, hoje a gente tem as versões integrais, que eu até trouxe ali, um pouco mais caras que a outra, mas continua sendo um alimento não tão caro, mas que a gente pode substituir por legumes, a gente pode fazer nosso próprio macarrãozinho de legumes em casa. Eu trouxe opção, assim, a berinjela vai muito bem numa lasanha. É verdade. Sabe? A abobrinha vai muito bem num espaguetinho. Então, a gente consegue ter uma facilidade. A cenoura também com espaguete vai até bem. E olha, um saco de macarrão custa mais ou menos, for um integrado, dependendo da marca, uns R$10. Por aí. Pacotinho. A caixinha, o pacotinho. Um saco com umas 5 abobrinhas não chega a R$10. Não, é metade do preço, mais ou menos. E rende mais, acaba que a abobrinha, que os legumes rendem mais. Dá mais saciedade, o macarrão você tem aquele estímulo de comer mais. E ainda é mais saudável, né? E ainda é mais saudável. Doutora, eu tenho que fechar. Vamos falar disso aqui? Você trouxe hoje um caldinho, um tempero pronto. Por que ele tá aqui hoje? Porque, querendo ou não, ele encarece a dieta. Querendo ou não, ele faz diferença para uma coisinha muito pequena. Então, por que em vez disso a gente não compra uma cebola, um alho? É verdade. Tá? Nem tô falando daquele sal do Himalaia, Não, usa teu salzinho com o teu iodo em casa, quantidade pequena. Quando puder, salgue no prato, não salga a comida na hora de fazer, porque economiza sal. Tá? Boa dica. Mas aproveitem os temperos caseiros, pimenta, planta seu pezinho de pimenta em casa. Nós vamos ensinar uma hortinha. Não posso contar ainda, mas tá chegando o dia, né? Ai, aguarda, a gente vai ensinar uma hortinha maravilhosa. Então esse aqui também tira. Esse já tira. Pra lá. Vamos fechar com uma perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Na tela, olha lá. Débora, obrigada, um beijo. Aumentar a proteína e diminuir o carboidrato emagrece? Adoro essas perguntas na lata. Sim ou não, doutora? E depois por quê? Pode emagrecer, depende da proteína que você vai usar. Se você usar uma proteína muito gorda... Uma linguiça. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Tá. Um salaminho. Aí vai ser uma proteína complexa, né? Tá. De ser digerida e muita caloria. Gordura tem muita caloria. Carboidrato também. Carboidrato é bom? É bom antes de exercício. Você precisa de energia para gastar. Proteína faz músculo. Ela é um alimento gastador, que a gente brinca no consultório, que você comendo mais proteína, você vai gastar mais energia para ela estar ali ativa em você. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Tá. Então, é verdade. Se bem orientado. Se bem orientado, é verdade. Mais uma, Glaucia, só para fechar? A minha cara, que eu faço sempre mais. Eu falo, ai, caralho, história tudo que podia, que não podia. Vamos lá. Adriana, beijo. Qual dos alimentos como grão de bico e castanhas tem mais proteína e menos carboidrato? Ela tá entrando, então, agora nas leguminosas e oleaginosas. Porque o grão de bico é uma leguminosa, certo? Certo. Assim como o feijão e tal. E as castanhas são oleaginosas. Então, as castanhas são bem calóricas, então elas são proteicas, sim, mas às vezes o custo-benefício pelo total de calorias é alto. O grão de bico, ele é muito proteico, porém quando a gente cozinha ele perde muito da sua proteína. Então, às vezes, a farinha do grão de bico é mais interessante do que o próprio grão de bico, por causa do cozimento dele, dessa perda no cozimento. Então, o que eu acho legal? Mesclar. Não tenha uma única proteína. Eu até trouxe aquele shakezinho, porque hoje está muita moda, né? Quem não toma isso não pode ir para academia. Pois é, os wheys da vida. Os wheys da vida, os shakes prontos, barará. Lê do engano, às vezes a gente não precisa de tanta proteína assim para emagrecer. Às vezes na nossa alimentação a gente tem uma alimentação mais feliz e a gente consegue a quantidade de proteínas que tem nesse shake. É verdade. E é mais gostoso que tomar esses shakes. Daqui... Comer um ovo não é mais gostoso que tomar um copão de whey? Eu acho. Eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Então é uma coisa assim, se você tem esse hábito, vamos mudando esse hábito, né? É isso aí. E eu só posso agradecer mais uma vez, queridíssima doutora Ana Luísa Vilela, nutróloga, hoje com dicas para baratear a dieta. Então, dá para fazer? Dá. O dia que sobrar, aquela semana que sobrou um pouquinho mais, falar que vontade de experimentar tal coisa... vai valer a pena, porque você conseguiu economizar durante um tempo. Então, para investir, de repente, investir até num bom profissional, investir num médico, investir num personal. Então, você vai barateando aqui para poder investir em outras coisas também importantes, né, doutora? Investir na sua beleza, né? Cortar o cabelo
bonito, cuidar da pele, porque o emagrecer é um bem-estar total. Então, você tá mais magra, a gente fica mais exigente com o nosso corpo, né? Tá aí. Então, comer também faz parte da beleza, né? Sem dúvida. E do prazer, né? E do prazer total. Esse sanduíche Tamara, gente, esse aqui, ó, arrebentou. E esse tomate? Juro, comeria inteiro com salzinho. Ai, sou viciada. Tá aí, olha, quem quiser saber mais pode seguir a doutora nas redes sociais, doutora Ana Luísa Vilela, ou no site slimform.com.br, www.slimform.com.br. Já encontra todo o trabalho da queridíssima doutora Ana Luísa Vilela, que é sempre um grande exemplo pra gente depois que perdeu, adoro falar, 60? 60 quilos. Gente, é demais pra mim. Parabéns. É muito demais. É muito orgulho. Parabéns, viu? Você é fantástica. E até a próxima, doutora. Lá, 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 lá.